Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, sobre a inclinação da reta. Esta aula é muito importante para você, aluno que está no terceiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão no seu PET de número 2, semana também de número 2. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com a sua colaboração. E nós teremos então para essa aula aqui, o eixo temático vai ser justamente a geometria e medidas. Nós estamos falando sobre a geometria analítica, o plano cartesiano. E nessa aula nós vamos falar sobre a inclinação da reta, ok? Inclinação vista como ΔY sobre ΔX. Então vamos lá? Olha só, primeiro ponto importante, quando nós falamos em plano cartesiano, em eixo cartesiano, é que você consiga entender que nós temos o eixo das abscissas, que é na horizontal, e o eixo das ordenadas, que é na vertical. E esse eixo divide, olha só, o meu espaço, ok? Em quadrantes, onde nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando, eixo da horizontal, abscissas, eixo da vertical, eixo das ordenadas. O ponto aqui, ó, esse ponto aqui é a origem, que nós chamamos de 0 e 0. Lembrando que na horizontal, à direita do zero, os valores são todos positivos. À esquerda do zero, todos negativos. No eixo da vertical, abaixo do zero, valores todos negativos. E acima do zero, valores todos o quê? Positivos. Muito bem. É isso aí. Continuando então, olha aqui, ó. Para que você possa entender, já deixei aqui no jeito para você, ó. Nesse caso aqui, à direita, valores positivos em x. E interessante afirmar que no eixo da horizontal, o valor de y é zero, ok? No eixo da vertical, aí já é o valor de x que é igual a zero. Então, beleza. Vamos lá. Introdução ao estudo da reta. Dados dois pontos quaisquer A e B, de coordenadas xa, ya e xb, yb, respectivamente, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, ok? Pode ser obtida pela relação métrica no triângulo retângulo. Então, eu tenho uma reta que passa aqui, ó. Passa por A e B, ela continua, tá bom? Ela vem, passa por A, passa por B e continua. Nós queremos achar, então, o coeficiente angular. Ora, se é o coeficiente angular, nós queremos saber o ângulo. Então, para a gente achar esse ângulo θ aqui, o que é necessário a gente saber? Olha só, nós temos o ponto A aqui e o ponto B, não é isso? Eu posso, então, pegar o ponto A de coordenadas xa e ya, e o ponto B de coordenadas x de B e y de B, e aqui eu consigo fechar um triângulo retângulo, ó. Retângulo aqui, ó, em C. Tá bom? Esse ângulo retângulo aqui. Essa distância aqui, ó, que nós temos aqui de A até C, é justamente a variação, ok? De de B menos y de A, não é isso? Então, y de B menos y de A. E essa variação que nós temos aqui, ó, de C até B, que é a variação em x, vai ser para nós x de B menos x de A. Tranquilo? Então, eu posso chamar y de B e y de A da variação que está acontecendo aonde? Em y. E x de B, x de A, da variação que está acontecendo em x. Agora, utilizando a relação métrica do triângulo retângulo aqui, o que seriam essas relações métricas? São aquelas relações de seno, cosseno e tangente, ok? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só, a gente pode pensar o seguinte, ó, se eu tenho esse ângulo aqui, esse aqui é o lado maior, que é oposto ao maior ângulo de 90 graus. Então, aqui é a hipotenusa. Ok? Se aqui é a hipotenusa, em relação ao ângulo, esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto o quê? Adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. O que a gente usa? Tangente, ok?
Então, a tangente do ângulo vai ser igual ao que mesmo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente do ângulo é o que a gente chama de coeficiente angular, que nós vamos representar pela letrinha M, ok? Então, M, coeficiente angular, vai ser igual. Cateto oposto. O cateto oposto aqui, ó, é y de B menos y de A sobre cateto adjacente, x de B menos x do ponto A. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, também posso afirmar que o coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x, ok? Variação de y sobre variação de x. É muito importante a gente saber esse coeficiente angular aqui, que vai nos ajudar bastante quando estivermos resolvendo algumas questões que vão nos pedir, inclusive, esse coeficiente angular. Mas também é importante você entender que toda função polinomial do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, ok? Sempre uma reta. E qual é a lei de formação para essa reta? Ora, a lei de formação é y igual a ax mais b, ok? Onde esse ponto aqui que toca o eixo x é o que a gente chama de raiz. Só para recordar, vamos pegar a função y igual a 3x menos 3x mais 6, ok? Menos 3x mais 6. Então, eu tenho essa função aqui, ó, menos 3x mais 6. Quando a gente quer a raiz, e nós já falamos desse ponto aqui, ó, em cima do eixo, significa que meu y é igual a zero, não é isso? Então, y é igual a zero, zero é igual a menos 3x mais 6. Então, se eu resolvo essa equação aqui, nesse caso, resolvendo essa equação, nós encontramos o valor de x, que é a raiz para essa lei de formação aqui que eu acabei de colocar como exemplo para você, ok? Isso é um exemplo aleatório que eu coloquei. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente pode pensar o seguinte, ó. O 3x está do lado direito da igualdade. Só que ele não pode estar do lado direito. Ele tem que estar onde? Do lado esquerdo, ok? Para eu trazê-lo para o lado esquerdo, é necessário trocar o sinal. Então, menos 3x vai ficar 3x positivo iguais a 6 positivo. Então, olha aqui agora, ó, o 3, ok? Vou dividir por 3 e dividir aqui também por 3. Posso simplificar os dois valores. Nesse caso, teremos, ó, que x, o valor de x é igual. 6 dividido por 3 é 2. Muito bem. Então, eu posso afirmar que a raiz dessa minha função aqui, dessa lei de formação que eu acabei de montar aqui para vocês, ok? Eu posso dizer, então, que ela é igual a 2. A nossa raiz é igual a 2. Bacana? Tranquilo? Então, agora você tem totais condições de resolver qualquer questão que está aí no seu PET. Então, você vai resolver as questões do seu PET. Depois, você volta aqui no nosso canal de novo para que você possa, então, corrigir as questões ao qual você fez, ok? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Mas antes, deixa eu só falar com você aqui, é só um resuminho rápido aqui, ó, para que você possa ficar tranquilo aí. Então, y é igual a ax mais b. Ok? É a nossa lei de formação. Agora, quando o nosso A for maior que zero, significa que a nossa função ela é crescente, ok? Reta crescente. Se o A for igual a zero, reta horizontal. Se o A for menor que zero, ela vai ser o quê? Decrescente, ok? Decrescente. Agora, se não existir valor para A, significa que a reta vai ser o quê? Vertical, ok? Então, existindo valor para A, reta vertical. Agora, no caso do valor de B, se B for maior que zero, significa que esse valor aqui, ó, que é o valor coeficiente linear, ok? O coeficiente linear, ele vai estar onde? O coeficiente linear, ele vai estar acima do zero. Agora, se o B for igual a zero, significa que o coeficiente linear é igual a zero. Então, está aqui, ó, na origem. Agora, se o B for menor que zero, o nosso coeficiente linear, ele vai estar aqui, ó, na parte de baixo. Ou seja, ele vai ser o quê? Negativo. Ok? Tranquilo, simples, fácil. Não é isso? Então, vai lá, resolve as questões do seu PET, depois você volta aqui para fazer a correção conosco. Bacana? Vou encerrar a aula por aqui, então.
E aí vou deixar as minhas redes sociais caso você queira seguir. Te convidar para o nosso quiz do PET todas as quintas-feiras às 3 horas da tarde, aqui no nosso canal, ao vivo com você, para que você possa então rever conceitos e também possa, mais do que isso, divertir conosco, estar conosco, nos divertindo aí às 3 horas da tarde em nosso quiz, ok? Vem para você ver quantas questões você irá acertar em nosso quiz. Tranquilo? Certinho? E no mais, te agradecer por ter assistido até aqui e até uma próxima aula. Ó, continue conosco. Tchau, tchau e fui. Até a próxima.